Pessoal, eu sempre falo aqui o tanto que processo administrativo disciplinar, o PAD, é uma terra sem lei. E às vezes as pessoas acham que eu estou exagerando, mas o fato é que, na maioria dos casos, o processo não respeita os limites, é uma várzea. Deixa eu contar para vocês o caso que acabou de chegar aqui no escritório. Até parei aqui o atendimento para conversar um pouco com vocês, para vocês entenderem o quão urgente é mudar a lei do PAD. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. Mas olha só o que aconteceu. O cliente aqui é de uma prefeitura pequena, óbvio que eu não vou revelar o nome, né? Só que sempre que a gente tem uma prefeitura pequena, nós temos problemas. Por quê? Geralmente tem poucos servidores que nunca tocaram um processo administrativo disciplinar. E mais, às vezes o estatuto ele é tão antigo, mas tão antigo, que ele tem poucas informações a respeito do processo administrativo disciplinar. E a pessoa fica perdida. Quais são os direitos dela? O que ela deve falar? Como que ela deve se defender? Quando ela vai se defender? E nesse caso aqui, a servidora, ela foi intimada na sexta-feira, hoje é terça, ela foi intimada na sexta-feira para hoje fazer um interrogatório, ser submetida ao interrogatório. Qual que é o porém? Primeiro que não respeitou o prazo de 3 dias, né? Ela teria que ter sido intimada na quinta-feira se o interrogatório fosse hoje. Mas esse nem é o maior problema, apesar de ser um problema, tá? O maior problema é que em nenhum momento do processo ela foi intimada que tinha aberto um PAD contra ela. Ela só soube do processo administrativo disciplinar agora que ela foi intimada para comparecer ao seu interrogatório. Ou seja, o processo administrativo aqui teve oitivas de testemunhas, teve produção de provas e em nenhum momento ela foi informada. Ela não pôde acompanhar a oitiva das testemunhas, ela não pôde produzir nenhuma prova. O interrogatório, pessoal, ele é a última parte da fase instrutória de um processo administrativo disciplinar. A fase instrutória, ela termina com o termo de indiciação. Só que o último ato de produção de provas em um processo administrativo disciplinar é o interrogatório do servidor. Por quê? Ele só deve falar quando todas as provas já foram produzidas, quando todas as testemunhas já foram ouvidas. E mais, ele precisa ser alertado de todos os procedimentos que acontecem durante o processo administrativo disciplinar, desde a portaria de instauração. Foi instaurado um PAD, tem que sair no Diário Oficial e esse Diário Oficial tem que ser levado a conhecimento do servidor público. Ele precisa ser notificado para saber quem são os membros da comissão, o que está sendo apurado, enfim, as informações base de um processo administrativo disciplinar. Quando a comissão de PAD ela simplesmente ignora o fato de ter um servidor ali sem a cientificação de que ele está sendo investigado, isso fere o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa. Isso daí são os princípios constitucionais, está na Constituição Federal, tem que ser respeitado em todo o processo, não só processo administrativo disciplinar. Então a comissão não pode pegar de surpresa, fazer um monte de investigação, ouvir um monte de testemunha, produzir um monte de provas e depois intima o servidor para ele comparecer no interrogatório sem saber do que se trata. Até agora não teve acesso ao processo. Não sabe do que se trata, o que está sendo imputado. Notificação aqui, compareça no dia tal, no horário tal, para participar do seu interrogatório para prestar esclarecimentos à administração pública. Esclarecimento de quê? O que está sendo investigado? Eu vou ser pego de surpresa pela comissão sem saber o que já foi produzido no processo? O que as pessoas falaram de mim? O que tem de documento? Isso não pode. Existem ferramentas da administração pública, o inquérito preliminar, a própria sindicância investigatória, que existe uma margem de não respeito ao direito ao contraditório e ampla defesa. Só que esse tipo de procedimento ele deve ser utilizado quando há dúvidas quanto à autoria ou à materialidade da situação, daquela infração que está sendo investigada. A partir do momento que a comissão de sindicância verificou que tem elementos que comprovem a autoria ou a materialidade, a sindicância deve se tornar um processo administrativo disciplinar,
ou se a pena para aquela infração for de advertência ou suspensão até 30 dias, muda a sindicância de figura, ela deixa de ser investigatória e passa a ser uma comissão de sindicância acusatória, porque aí vai ter o direito ao contraditório e ampla defesa. Novamente, ampla defesa. Todos os atos devem ser informados ao servidor. Não pode ter audiência sem o servidor saber. Ele tem que ter o direito, junto do seu advogado, de participar das audiências para fazer perguntas para as testemunhas, para contraditar essas testemunhas, porque senão a gente está voltando aqui à fase da Inquisição, à ditadura militar. Inclusive, esses princípios da ampla defesa e do contraditório foram colocados na Constituição Federal justamente porque a Constituição de 88 ela foi a Constituição que mudou depois do período da ditadura, porque na ditadura não existia direito ao contraditório, não existia o direito à ampla defesa. Então a gente não pode aceitar isso daqui. Só que por que acontece? Falta de informação, falta de instrução, pessoas não qualificadas estão à frente de processos administrativos disciplinares e são processos que estão julgando a vida do servidor. O servidor que trabalha 10, 20, 30 anos está contando com aquele trabalho para se aposentar, para ter o final de vida digno, nem vou falar com muito dinheiro, porque nem está tendo reposição salarial na maioria dos cargos, mas um final de vida digno, que ele trabalhou para ter aquele benefício de aposentadoria, ele corre o risco de simplesmente ser demitido porque o processo foi feito na surdina. Essa é uma palavra forte, mas a verdade é essa. Processo feito na surdina. Como que chama um servidor público para o interrogatório sem dar acesso ao PAD a ele? Um PAD pode estar correndo aí, sei lá, 1 ano, 2 anos, a gente nem sabe, não teve acesso ainda. E o que se faz nesse tipo de situação? Já orientei a cliente. A senhora vai comparecer, não deixe de comparecer, porque a senhora está intimada. Compareça, mas exerça o seu direito ao silêncio. Fale para a comissão. Eu não vou responder a nenhuma pergunta da comissão, porque eu não tive acesso a esse processo administrativo disciplinar, não sei do que se trata, não sei quais são as provas que foram produzidas, então antes de responder qualquer pergunta da comissão, eu preciso ter acesso ao processo administrativo disciplinar para levar para o meu advogado e depois vocês me intimam novamente para uma nova oitiva, para um novo interrogatório. Inclusive instrui ela, olha, chega gravando com o seu celular, não precisa mostrar para a comissão que você está gravando, deixe gravando o áudio, faz esse requerimento verbalmente para a gente ter essa discussão, para ver o que eles vão falar, porque na eventualidade deles disserem que não vão fazer outro interrogatório, a gente tem a prova cabal para levar para o judiciário, impetrar o mandado de segurança para ser liberado o acesso ao PAD, para que aí sim seja respeitado o direito ao contraditório em ampla defesa. Então, pessoal, a mudança da legislação do PAD, ela é urgente. Eu falei no vídeo eu citei 6 pontos, né, que a gente está minutando aqui do projeto de lei para alterar o processo administrativo disciplinar. Falei 6 pontos críticos que colocam em risco a vida do servidor, a vida funcional do servidor público por conta disso. Esse é só mais um caso, dentre milhares que acontecem no Brasil inteiro. Agora, imagine se essa cliente não tivesse pesquisado na internet. Imagine se fosse uma pessoa mais idosa, que tem dificuldade de informação, está ali prestes a se aposentar e comparece na comissão, fala um monte de coisa que não devia e é simplesmente demitida, não tem acesso mais à sua aposentadoria. Existe justiça nisso? Existe direito ao contraditório e ampla defesa? O servidor público, aliás, todos os servidores públicos estão em risco. Eu não canso de falar isso. Todos os servidores públicos estão em risco. O processo administrativo disciplinar é um processo muito sério, ele precisa de leis claras, ele precisa de respeitar os princípios e mais, ele precisa de pessoas competentes e instruídas nas comissões, que sejam formadas em direito e que não sofram ingerência política. Por isso que é tão importante que os membros de comissão de PAD sejam servidores públicos formados em direito e pessoas afastadas do órgão, porque dentro do órgão público pode acontecer muita ingerência e o risco está todo sobre o servidor público.